Olá, boa noite a todos e todas. É sempre bom ter você com a gente em mais um GC Online. A gente está sempre se reunindo aqui nesse tempo. A gente é um GC, né? É importante o pessoal que está participando com a gente saber que nós somos um GC como qualquer outro. Então a gente aqui traz uma reflexão bíblica, explica e aplica a nossa vida. Então você que está participando com a gente, que está chegando agora também, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu quero começar orando pela sua vida, pela nossa vida, para que o nosso tempo de GC aqui seja muito precioso. A gente quer também muito inspirar quem está em casa ou quem é líder de GC. Como que eu começo um GC? A gente começa orando, né? Falando com Deus, né? Compartilhando depois uma reflexão e tentando aplicar isso às nossas vidas como um grupo de pessoas que estão buscando se parecer com Jesus. Se você puder, de onde você estiver, feche os seus olhos, por favor, enquanto a gente ora pela sua vida. Pai, nós queremos te exaltar e te bendizer, queremos te agradecer, Pai. Obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela sua bondade, pela graça do Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos alcançado, Pai. Não somente ter nos alcançado, como ter também nos capacitado a te servir, ter nos dado dons, nos chamado a um ministério. Obrigado, Senhor, que nesse dia os nossos corações possam estar inclinados em fazer a sua vontade, Pai. Que a graça do Senhor, Pai, se derrame não somente sobre nós que estamos aqui, mas sobre cada um que está em casa. Que seja um tempo precioso, né? Que o Senhor nos fortaleça, Pai, nos revigore. Em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Amém, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Tu és tudo o que precisamos. Tu és tudo o que precisamos, Jesus. Quando a música esmurece
desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La 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 la. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu declara isso. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós te agradecemos, nós te honramos nesse dia. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pela vida, Pai, de cada líder de GC, cada anfitrião, Pai, cada GC de implantação, Pai. Que onde estiver alguém, Pai, que lidera um GC, que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã, que essa vida possa ser fortalecida, Pai. Primeiro, acerca do chamado que é feito pelo Senhor, da importância, Pai, de nós dizermos sim ao Teu chamado, Pai, da importância de nós entendermos que a nossa vida deve ser vivida em prol do Teu reino. Por isso eu oro nesse sentido, Pai, para que o Senhor nos fortaleça enquanto líderes de GC, mas que o Senhor também fortaleça os nossos GCs e cada um dos irmãos que participam dos nossos grupos de crescimento. Que haja de fato um crescimento não numérico, mas de qualidade, né, e de espiritualidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que começou agora com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nós que estamos aqui já numa caminhada, já está aqui o Anderson, Raíssa, e hoje está o Pedro aqui com a gente. Seja bem-vindo também, Pedro. Obrigado.
Bem, a gente vai continuar então conversando sobre o Sermão da Montanha, como a gente tem conversado ao longo desses últimos meses, né? A gente sabe que nos 3 capítulos de Mateus, ali, Mateus 5, 6 e 7, a gente conhece como o Sermão da Montanha, uma série de ensinamentos de Jesus, né, de princípios para a nossa vida que extrapolam a questão da moral e da ética, até mesmo da religião da época, né? A gente já leu várias questões aqui, eu lembro que a gente falou sobre ser homicida, né? E a gente não é homicida. E aí a ideia que Cristo traz é, mas no seu coração, você desejou que alguém morresse? E a gente percebe então que a forma como Cristo está tratando a espiritualidade é no outro patamar. Então o Sermão da Montanha está nos ensinando a viver uma espiritualidade muito mais perto de uma humanidade em Cristo do que de uma moralidade religiosa, né? Então já fica aí então esse nosso início de hoje aqui. Então hoje, a lição de hoje é uma piedade sincera. A gente vai ler aqui o texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 4. Mateus 6, a partir do verso 1 até o verso 4, a palavra fala assim: tenham cuidado de não praticarem seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a alguma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa, né? Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, o texto começa então corrigindo uma postura daquela época. Os fariseus, os homens religiosos da época, eles costumavam fazer boas ações a fim de que o povo pudesse ver, né? A gente está vendo lá os fariseus orando, levantando as mãos em lugar público, né? Dando esmolas para serem vistos, né? E a lição fala para a gente que os fariseus, eles utilizavam aquele tripé da religião, que é a caridade, a oração e o jejum, né? Como uma forma de ostentação moral. A oração, a caridade e o jejum não tinha relação nenhuma com Deus. Eles não faziam o que faziam, claro, não é todos, mas uma parte esmagadora não fazia o que fazia em direção a Deus. Quando eles faziam o bem, né, quando oravam, quando jejuavam, tudo tinha a ver com esse desejo de serem vistos, reconhecidos pelos homens, né? E esse era o tripé da religião da época. E o que eles faziam era só uma forma de ostentação. Olha só que terrível, né? Você fazer o que você faz, que parece que é para Deus, parece que é uma vida de piedade, mas a gente está fazendo muito mais para ser visto, para ser aceito, para ser elogiado, enfim, para se tornar um ídolo no final de todas as coisas, né? Eles faziam isso buscando então essa ostentação moral, né? Buscando aplausos e reconhecimento, né? Então a lição de hoje já começa assim, sobre uma piedade sincera, pressupondo que existe uma piedade que é falsa, que é justamente a piedade dos fariseus, desses homens religiosos, que faziam coisas que aparentemente, que até eram boas, mas faziam com a motivação diferente, né? Como que a Raíssa já começa então a entender esse embate de Jesus? Tem um embate. Nós temos aqui 3 pessoas participando disso, possivelmente Cristo falando, os seus seguidores ali, e um outro grupo ouvindo ali. Talvez esses homens que ostentam, que usam da religião para ostentar, eles estão ali ouvindo também Jesus trazendo um outro tipo de ensinamento. A gente fala muito sobre isso, né, Anderson? Sobre o evangelho ser contracultural. É uma outra proposta. Não tem nada a ver com a religião. Existe uma moral e uma ética? Existe, mas não é um moralismo, né? Vamos começar com o Anderson aqui. Como que você entende já esse embate, né? Existem homens que fazem o que fazem coisas boas, mas não fazem com a motivação correta. Eles fazem para ostentar uma moral, uma religiosidade, fazem para parecer alguma coisa, fazem para serem aplaudidos. E na ocasião aqui, Raíssa, eram os
homens que falavam em nome de Deus? Quando a gente fala de piedade sincera, automaticamente, como você falou, a gente anuncia e pontua que existe, então, uma aparência de uma piedade verdadeira, né? Uma aparência de uma piedade. Então, quando fala essa aparência, a gente fala muito sobre estética. E estética, ela altera com o passo dos anos. O que a gente define como santo hoje, amanhã a gente vai ter uma observação diferente disso. Só que eu observo muito, principalmente nessa leitura aí, essa falsa estética da piedade cobrindo por santidade. Então, vender uma imagem de santo era ideal. Então, assim, já que eu não consigo ser santo, já que eu não consigo fazer na altura que eu sou cobrado, eu vou, então, para uma veste. Eu vou, então, colocar uma estética de santidade qualquer, então. É da piedade. É a que ora muito, é a que jejua muito, é a que vai doar muito. Então, é aquela que tem que ser vista. Então, assim, eu acho que essa falta mesmo de conseguir ter essa experiência com o divino, uma experiência profunda. Então, se eu não consigo ter essa experiência com ele, eu vou pela aparência mesmo, né? E é engraçado, porque te ouvindo falar, eu fico pensando também que esses homens que viviam dessa estética fraudulenta, eles não somente viviam uma hipocrisia, como eles dificultavam para aqueles que queriam ter acesso a Deus de forma mais simples. Por quê? Porque eles estabeleciam um parâmetro. Qual que é o parâmetro? É fazer como eu faço. Só que como eu faço é errado. Apesar de ser algo bom, a motivação. Porque se esses homens lembrassem, olha só, que Deus está falando para o povo, ainda no caminho do deserto até a terra que ele prometeu. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está distante. Quando Deus exorta isso por meio do profeta Isaías, ele está dizendo que o quê? Que eu sondo as motivações de vocês. Eu sei, Rafael, quando é que você está pregando para que eu seja engrandecido e quando é que você quer fazer o seu nome conhecido. Eu sei exatamente quando é que você canta, Raíssa, para me adorar e quando você quer só aplausos. Esses homens aqui que estão dando esmola, orando, fazendo jejum, tudo que eles estão fazendo não tem nada a ver com Deus. Eles estão fazendo para chamar atenção para eles. Então Jesus, olha, meu Deus do céu, Jesus ele está entrando no meio de um sistema religioso perigosíssimo e está dizendo assim, eles são falsos, eles são hipócritas. Né? E como é que você, Raíssa, já vê nesse embate de Cristo, esse embate da mensagem de Jesus com a mensagem com o parâmetro que havia sido estabelecido ali, olha, Cristo aparece e fala assim, olha, isso é falsidade, isso é hipocrisia e isso não glorifica a Deus. É muito interessante, Rafa, o significado de hipócrita no grego significa atuar, morador que atua. E é exatamente isso que o Senhor está nos direcionando a não fazer, a ser simplesmente atuantes, atores, na verdade, né? Atores, porque na hora que eu vou contribuir, na hora que eu vou exercer um cargo, na hora que eu vou fazer alguma caridade, eu deixo de ser quem eu realmente sou e ali eu começo a fazer uma peça, um teatro. É isso que o Senhor está nos exortando. Então a hipocrisia, então, ela se revela por alguém que está tentando parecer ou vender uma imagem do que não é real, né? Eu percebo muita hipocrisia como um ideal já pré-estabelecido, né? Tipo assim, um ideal distante, pré-estabelecido, e aqueles que se derramam ou são devotados a elas, eles são verdadeiros hipócritas, né? E principalmente a hipocrisia ela é muito abraçada com a idolatria. Então, assim, aquele que vive nesse ideal totalmente distante ou pré-feito por eles, né, pré-estabelecido por eles, aqueles que vivem nisso, eles são totalmente voltados para essa idolatria. E esses homens da religião aqui, eles estabeleceram um padrão de espiritualidade e santidade que além de não glorificar Deus, não permite que o outro tenha acesso a Deus, porque eles estão dificultando, como se eles fossem pedágios entre o perdido e Deus. Então, assim, para eu poder ter acesso a Deus, eu tenho que orar como um fariseu orava, jejuar como um fariseu jejuava, dar esmola como ele dava esmola. Só que Deus estava muito mais perto daquele que não conseguia fazer tudo isso, ou que fazia, né, e não conseguia alcançar o patamar pré-estabelecido pelos religiosos, do que propriamente perto dos homens da lei, dos homens da religião, dos homens falsamente espiritualizados, né? Então aqui, gente, Jesus ele está criticando. A gente queira ou não, ele está criticando, e como o Anderson gosta de falar, ele está denunciando. Ele está denunciando que tem atores, né? Qualquer lembrança de algo mais contemporâneo é mera coincidência. Mas Cristo fala assim para aquele tempo, olha, tem homens que estão atuando, eles não têm relacionamento comigo, né? Eles são hipócritas. Como Raíssa falou aqui, essa palavra hipocrisia que Cristo utiliza para caracterizar
exibição farisaica. É um exibicionismo, né? Não tem compromisso nenhum com Deus, não tem compromisso nenhum com a verdade. Eu não faço o que eu faço a fim de abençoar o outro e glorificar Deus. Eu faço o que eu faço para que o meu nome, para que eu me torne um parâmetro, para que eu me torne um padrão. E é muito esquisito, porque eles estão tentando ser padrão e parâmetro, utilizando uma atuação, um exibicionismo, e eles mesmos não conseguem alcançar. Então, eles estabelecem que o nível é esse, só que eles não conseguem chegar aqui, né? E é engraçado porque quando Cristo vem com a sua mensagem, ele vem dizendo assim, não, esse nível aqui não foi eu que coloquei, não. É em mim. Na verdade, ele fala assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, esses homens estão aqui vivendo uma realidade religiosa, né? Um falso moralismo e um falso relacionamento com Deus, né? E eles juram de pé juntos que eles têm relacionamento com Deus de Israel. Só que Cristo fala assim, não, eles são fariseus, eles são hipócritas, não façam o que eles fazem, né? Ou permitam-se ser sondados por Deus a fim de que o que vocês forem realizar parta de uma motivação correta, de uma motivação real. E, em essência, essa palavra revela essa assunção, né, de uma identidade falsa por alguém, né? Ser hipócrita é perder a identidade, disfarçando-se em algum personagem, ou seja, usar uma máscara. Então, olha só o que Cristo está falando aqui naquele contexto. Olha, não sejam como os religiosos dessa época, porque eles estão atuando. Eles não são reais. Isso é um personagem e eles usam máscaras. Diante da sua fala, dá para perceber, então, que a hipocrisia ela é uma violência com a nossa história, né? Então, assim, ela agride toda a nossa história, porque a gente não consegue dar sequência. A gente tem que romper e abraçar um novo discurso, abraçar uma nova roupagem, e que é fora, supra-humana, né? Então, a gente percebe uma humanidade, uma espiritualidade a qual Deus nos cobra a ter, e nos convida, na verdade, não cobra, nos convida a ter uma espiritualidade sadia, encarnada, totalmente humana, e agora cobra uma espiritualidade que é, tipo assim, fora dos padrões humanos, que é supra-humano e que é uma violência. Ninguém vai conseguir cumprir, nem os que estão exigindo. Então, acho que por isso que eles são obrigados a viver de máscara, porque eles não conseguem cumprir aquilo dali, eles são obrigados a vestir essa roupagem, e principalmente para com outros. É um desserviço completo, né? E eles estabelecem um parâmetro e um padrão que, além de eles não conseguirem cumprir, eles não permitem que o outro cumpra também, mas eles, como eles são falsos, eles têm aparência de quem cumpre. Para que isso? Para que eles sejam o parâmetro de todos os outros. Então, parece que esses homens que são falsos, eles estão ok com Deus, mas não estão ok com Deus. E aqui é o Deus encarnado falando, olha, eles são falsos. Eles são falsos, né? E aí, a lição de hoje tem como objetivo, né? Nós vivemos no tempo da selfie, né? da selfie, onde nossa rotina diária é marcada pelo registro fotográfico de todas as nossas atividades. Tudo que a gente faz, a gente vai almoçar, a gente tira uma foto, vai jantar, tira uma foto, vai para algum lugar, tira uma foto, né? Com isso, muitos têm manipulado as imagens para vender suas boas ações no universo das redes sociais. É engraçado porque o universo das redes sociais, nós falamos sobre isso no ano passado, é um universo muito fictício, né? Porque a gente não é o que a gente posta. Mas é muito perigoso também o que a gente posta, porque o que a gente posta pode estar estabelecendo um parâmetro desumano. Né? Enquanto Cristo vem convidando o pobre, convidando o perdido a ter acesso a Ele de forma simples por meio do seu sacrifício, nós estamos aí pela nossa postagem, pela nossa postura também nas mídias sociais, estabelecendo que nós somos às vezes parâmetros, né? E aí não tem como. Né? Não é compatível. Ou a gente vai abraçar essa graça que nos permite ser o que a gente é, sem anular o quão humano a gente é, e a gente tem uma transformação acontecendo em nós, ou a gente vai para um outro campo, que aí a gente vai ver aquelas bizarrices, né? Então, tipo assim, você percebe que às vezes tem uma foto muito nada a ver com um versículo bíblico embaixo. Parece que é uma busca por tentar espiritualizar aquilo que não reflete nada de espiritual, né? E o oposto também é verdade, né? Às vezes tem muitas coisas que a gente julga como carnal que refletem uma espiritualidade. Você vai contemplar uma árvore, vai contemplar o céu, né? A gente não está postando isso, a gente está postando... Parece que a gente está a todo tempo tentando vender uma imagem nossa que não é redimida. Porque a nossa imagem redimida, ela é muito mais humanizada, muito mais aproximada do trabalho de Jesus e muito mais confiante nos méritos dele.
né? A gente não está mais assim, porque eu estou tentando. Não, eu não estou tentando vender, por meio das minhas redes sociais, vender o peixe do pastor Rafa. Não, ele é homem, eu sou homem, pessoa como qualquer outra pessoa, eu peco, eu falho, eu erro. Eu não posso tentar vender uma ideia daquilo que eu não sou. Por quê? Porque a esse é quem eu digo servir e seguir, ele conhece e sonda o meu coração, ele sabe exatamente quais as minhas atitudes e ações que me tornam hipócrita, que me tornam um ator, né? Já fica aí para você, de repente, essa deixa, que para ser líder não tem que parecer perfeito, tem que parecer gente. Porque é somente em pessoas que a gente consegue perceber o processo de Deus trabalhando, né? Nesses homens aqui, eles eram ídolos, eles queriam se portar como ídolos. E é engraçado, lembrei aqui agora, que quando Deus liberta o povo lá do Egito e ele destitui Faraó, ele não somente é o rei do Egito, como ele também é uma divindade. Os faraós, eles acreditavam que eram deuses, né? Divinos, né? Então, quando Deus destitui Faraó e seus cavaleiros, humilha esse Deus homem, aqui agora o povo dele está tentando voltar com aquela mesma mentalidade de Faraó, que é o quê? Eles vivem uma espiritualidade tão próxima, uma santidade tão alta, que eles são quase que... Olhando assim, comparando esses homens da época e Cristo, certamente nós diríamos assim, eles são espirituais, Jesus não. E é engraçado porque, assim, possivelmente, se Jesus estivesse de forma corpórea no nosso meio hoje, nós o julgaríamos como um ímpio. Imagina só, no meio de um centro religioso, ele fala assim, não façam como eles, não sejam como eles. Né? Olha só que desafio para a gente, então, perceber que Cristo está reduzindo esse patamar dessa religiosidade falsa e hipócrita, reduzindo a vida cristã. A vida cristã não tem a sua origem e não tem a sua finalidade em ser vivida numa moral e numa ética religiosa. É muito maior do que isso. A vida cristã começa com a descoberta de que a vida não é mais minha. Quando eu descubro que a minha vida é de Deus, dali a gente vai desencaminhando, desenvolvendo. Agora, quando eu descubro que eu tenho que não fumar, não beber, não isso e não aquilo, tudo que eu faço é só para colocar um tijolinho nessa imagem que eu estou tentando construir, né? E hoje, nessa era que a gente está de marketing social, essa palavra de fazer as coisas no oculto, como é pedido nessa passagem, é quase uma utopia, né, Rafa? Então, assim, tudo que eu vou fazer hoje tem que ter uma postagem, tem que ter um check-in, tem que ter uma postagem. Então, assim, fazer algo hoje no secreto, fazer algo com essa intenção sincera, dessa piedade sincera hoje, é quase uma utopia. Se já era dificuldade nesse tempo, onde que não sei se a imagem era tão promovida como que é hoje, como que hoje você tem várias pessoas te seguindo, né, naturalmente, então você tem essa necessidade de sempre estar mostrando quão bom que você é. Então, parece que existe uma cobrança maior, né? E eu lembro numas aulas, no seminário, umas aulas de missiologia, né, de um dos nossos professores, Maisel Rocha, sensacional, Maisel, e numa discussão nossa da turma ali, nós falávamos sobre alguns missionários que vão para alguns lugares, eles são os missionários da selfie, eles vão para alguns lugares, pegam um grupo de pessoas que são desprivilegiadas, né, que estão marginalizadas, tiram uma foto, posta, né? A crítica aqui é contra a foto? Não, a crítica aqui é qual que é a motivação disso? Porque é verdade também que a gente vai realizar boas ações e vai ter que divulgar para comover outras pessoas a participarem. Levantar recursos, né? Mas a gente percebe que quase sempre, ou muitas vezes, a motivação não é uma motivação de que Deus possa ser glorificado, de que o outro tenha acesso, de que mais pessoas possam querer participar também. A gente percebe que a nossa geração, ela é muito fluida no que diz respeito, ela é muito... não tem consistência. Então a gente está todo o tempo tentando parecer o que não é, né? Parece que é uma falta de contentamento ou uma dificuldade de encontrar com quem se é. Porque encontrar com quem se é ter que se abrir para mudança ou estabelecer que eu não quero mudar. É o que Davi fala, vê se há em mim algum caminho mal. E se tiver em mim algum caminho mal, por favor, me limpa, me lava, me salva, me purifica, dá um jeito, né? Mas aí não, eu vou construindo uma imagem, E assim, eu construo uma imagem, juntamente com isso eu construo uma linguagem, eu construo uma forma de me vestir, eu construo uma forma de me portar, né? E aí todas as minhas ações são pensadas e o que eu sou? Eu sou um robô.
E sai até também desse campo de que eu construo. Existe uma imagem que já é construída pelo sistema, é o que o próprio está dizendo aí, sobre que os que oram são quem? Os hipócritas, os fariseus, eles estão nas sinagogas, estão na cidade. Então, os hipócritas, eles estão nos templos. Os hipócritas, eles estão nesses ambientes religiosos. Então, existe, dentro dos ambientes também religiosos, essa imagem criada de um padrão, a qual, às vezes, a pessoa que chega, às vezes, na inocência ou não, depende da pessoa, ela chega, ela cobra e vê aquele padrão, e que é desumanizador mesmo, e é uma violência a sua própria história e a própria caminhada dessa pessoa. Em vez de fazer uma caminhada de santidade, nesse processo todo que o Senhor vai nos convidando, nesse processo progressivo, orgânico, como eu fazendo nessa caminhada cristã, a gente vive uma caminhada falsa. Então, o cristão ele não vive mais pela imagem. Na verdade, o cristão ele é convidado a viver por verdade, né? Pela verdade quem se é, pela verdade do que se acredita, pela verdade do que ele ouviu. Então, ele dá com isso, eu vejo. E sem contar que se a gente usar a nossa bondade e misericórdia para conseguir marketing e engajamento, a gente vai conseguir a nossa curtida, o nosso aplauso. E é somente isso. Nós não vamos receber a recompensa que é de Deus, porque nós vamos estar dividindo a glória com Ele. E é temporário, né? Então, Sim. quem consegue segurar a máscara por muito tempo? É aquele negócio, né? Você quer, eu sou bom? Conviva comigo. Mora comigo para você ver até onde que minha bondade ela vai. Você acha que eu sou tão legal assim? E é engraçado porque é muito melhor começarmos a viver uma vida cristã a partir do momento que a gente tem esse encontro com Cristo e essa nossa necessidade de parecer alguma coisa é quebrado. Você percebe só que a gente começou a perder um pouco o sentido do que é ser cristão quando a gente passou a ser muito evangélico. Entende aí esse trocadilho? A gente, lá em Antioquia, né, não só em Antioquia, mas ali em todo Atos dos Apóstolos, os caras estão sendo chamados de cristãos, semelhantes a Jesus, seguidores, imitadores, né? Por quê? Os atos, né? As motivações, a gente foi indo, nós chegamos num tempo em que a gente precisa diferenciar que ser evangélico deveria também fazer menção do que é ser cristão. Mas na realidade que a gente vive hoje, eu preciso dizer que às vezes ser evangélico diz muito mais respeito à bolsa de moral e ética que eu carrego e muito menos a quem eu sigo. Né? E seguir Jesus é abdicar da minha autoimagem, é abdicar do que eu tento parecer. Né? Cristo, em momento algum nas Escrituras, ele está tentando se promover, tentando falar assim, eu sou. Eu estou até estudando João, né? E em vários momentos do texto bíblico, Cristo fala assim, não é chegado o meu momento ainda, ele não quer se revelar. E aí quando você percebe em João capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ele vai falando assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, né? Parece que chega um momento em que o Pai o libera para poder falar sobre ele, né? Mesmo assim também ele é questionado, e isso deveria nos trazer paz de que o quê? O simples fato de nós termos sido alcançados por Cristo e sermos chamados de filhos de Deus ou filhas de Deus, deveria haver um contentamento, mas a gente parece que tem são resquícios da queda. A gente gosta de parecer, porque traz um pouco de glória para a gente, né? A gente vai contar o testemunho, nossa, mas eu fazia coisas terríveis, eu fazia isso. Conta um montão de desgraça e quando vai falar sobre aquele que nos livrou da desgraça, a gente quase não fala sobre ele. Parece então que toda mudança e tudo que aconteceu é produto da minha força, do que eu fiz, do tanto que eu orei. E é engraçado porque nós falamos sobre isso aqui também. A gente estabeleceu que tem uma forma certa de orar, estabelecemos que tem uma forma certa de fazer algumas coisas, quando na verdade cada um está num tempo diferente, num processo diferente, né? Para umas pessoas é perigosíssimo postar uma foto realizando uma boa ação. Por quê? Porque talvez ela tenha vindo de um lugar em que as suas motivações falam muito sobre alguém que quer aparecer. Para outros, não. Para outros, Deus já está falando assim, você precisa postar. Ah, não, mas eu não quero aparecer. Por isso mesmo que você é a pessoa apta para isso. Entendeu? Então, assim, não é nem tanto para cá e nem tanto para cá. A gente deveria saber assim, é porque a gente tem que ter conversas com a gente, conversas com Deus, o Deus que habita em cada um de nós, saber qual que é a minha motivação. O que eu estou pretendendo? Quando eu escrevo um texto, quando eu posto uma foto, quando eu realizo uma boa ação, o que eu estou tentando fazer com isso? Entendeu? Porque às vezes a gente vai perceber que não, eu não estou tentando apresentar Jesus. E o perigo, às vezes, é que mesmo quando a gente estiver tentando apresentar Jesus, a gente tem que saber que Jesus é esse. Porque esses homens aqui estão tentando apresentar uma vida com Deus que não é pré-estabelecida nem pelo próprio Deus, né? Bem, o contexto. Jesus nos alerta que os hipócritas
que procuram aplausos dos homens já receberam o galardão deles e não tem mais o que receber no dia do juízo. Precisamos condenar à morte a nossa vaidade. Então nós temos que condenar essa nossa vaidade, essa necessidade de ser alguém, de parecer alguém, de me promover. A gente percebe que nós somos uma geração que se promove demais, que fala muito sobre si, né? E quase sempre dos pontos positivos, né? Quase nunca dos pontos negativos. Nós lemos um texto bíblico, o apóstolo Paulo aos Romanos, falando sobre pecado, a gente lê como se a gente não pecasse, né? Eu, como pastor, eu vou falar sobre o pecado no púlpito como se eu não... Olha, isso não é minha realidade, como eu não peco, né? E eu não peco, né? Bem, nós temos então que condenar à morte a nossa vaidade, o nosso ego, né? Essa é a advertência de Jesus. Basta uma simples análise de alguns perfis nas redes sociais, para notarmos que caímos exatamente nos mesmos erros dos fariseus. E aí, meu irmão, agora eu quero saber de vocês aqui, né? A lição fala sobre essa simples análise de entrar numa rede social e, meu Deus do céu, que padrão, nossa, que irmão espiritualizado, nossa, esse irmão é assim com Deus. E aí, Anderson, como é que você, quando você entra em algumas redes sociais ou quando você mesmo vai postar alguma coisa, como é que você lida com essas informações que você passa, que você recebe? Eu posso dizer que rola na minha mente, mesmo quando eu estou querendo postar alguma coisa, eu fico tentando ponderar, será que eu estou tentando me exibir muito ou será que eu estou tentando passar? Essa questão muito do... A gente vive num ambiente que alimenta a nossa vaidade, que conduz. Ao falar sobre vaidade, falar sobre hipocrisia, é tendencioso a gente falar sempre do terceiro, apontar a vaidade do outro, o outro que é hipócrita. Mas, na verdade, quando a gente fala de hipocrisia, a gente fala automaticamente, existe uma luz apontada para nós, que vai denunciar que existe uma hipocrisia dentro de nós, existe dentro da gente essa necessidade de ser vaidoso, de se mostrar e de fazer esse culto para si mesmo, né? Fazer um culto para si, mostrar quão bom que você é, quanto talento você tem. Então, sim, eu tento ao máximo, por exemplo, quanto de mim eu estou tendo que... Quanto narcisismo eu estou tendo que postar só de mim, quanto do outro. E é essa luta que vai ter. O Rafael falou uma coisa muito interessante sobre esse equilíbrio. Por muito tempo, quando eu percebi que eu falava muito sobre mim, eu falei assim, não, beleza, agora eu vou falar zero sobre mim. Vou opinar zero, vou falar nada mais. Agora eu vou só repostar coisas de gente que já tem falas. E comecei muito a me apagar. E o próprio Rafael, como meu pastor, ele fica muito, não, Anderson, fala um pouco mais da sua história, conte mais um pouco. E tipo assim, e vamos nesse equilíbrio, nessa tentativa, né? Nem muito para lá e nem muito para cá. E é engraçado, você tocou num ponto essencial que a gente precisa realmente ficar atento, porque quando eu me descubro, e eu pude ter uma conversa assim muito boa com outro irmão também essa semana, né? É muito bom a gente ter conversas assim, humanas, abertas, sabe? E eu falei com ele assim, irmão, eu acho que você, num dado momento da sua caminhada, estava se promovendo. E ele falou assim, Rafa, eu também percebi isso. E por isso eu abandonei 100% do que eu fazia. Eu falei, mas você errou. Porque quando você estava se promovendo, era você fazendo. Quando você abandonou tudo, é você de novo decidindo por você. Por que você não se expôs à vontade de Cristo, que iria te trazer esse equilíbrio para você nem fazer de acordo com o que você queria e nem não fazer como você quer? Mas você vai achar esse equilíbrio de falar assim, não tem problema eu falar sobre mim, não tem problema eu tentar. Gente, não tem problema em nós tentarmos inspirar outras pessoas. Não é isso que a gente falou, né, numa das lições aqui? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Tem que brilhar. A gente tem que inspirar pessoas, sim, mas nós temos que conduzir pessoas a Jesus, entendeu? Por meio da realidade. Se a gente está sendo hipócrita e conduzindo pessoas por meio da hipocrisia, a gente não chegou até Cristo e possivelmente essas pessoas também não vão. Então é achar esse lugar de equilíbrio, né? Aí a lição fala assim, contudo, a piedade não precisa de exposição. Por isso, a esmola deve ficar em segredo, tanto dos outros como de nós mesmos. O ego pertence à vida do velho homem. A nova criatura em Cristo é de imensurável generosidade. A piedade cristã, ela não é marcada pela autogratificação, né? Mas pelo sacrifício e abnegação. Boas ações realizadas em segredo deveriam alegrar o nosso coração, pois, segundo um dos reformadores, devemos ficar satisfeitos por termos a Deus como nossa única testemunha. Olha só, a gente tem que ter esse contentamento de saber que algumas das nossas ações, somente Deus vai saber. E se Deus sabe, todo mundo que tem que saber sabe em Deus. Ok?
E aí a lição fala assim, que nós fomos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão e não o contrário, né? E eu me recordo muito de João Batista, quando Jesus aparece, João Batista fala assim, importa que ele cresça. Importa que ele cresça. E aí o perigo da gente tentar se promover por meio daquilo que a gente posta, fala, prega e faz, é que quando eu tento me promover, eu automaticamente estou destituindo Cristo do lugar que é dele. Né? Quando a minha vaidade grita de forma que eu quero responder a essa vaidade, eu estou arrancando Cristo do lugar que é dele. Não, quem é que a gente é? Quem é que eu sou? Ah, você é pastor. Né? A gente estabeleceu todo um sistema religioso que segmenta pessoas em grau de importância, que tornam umas modelo, outras não. E Cristo veio, embaralhou tudo isso e falou assim, não, modelo é aquele que tem no seu coração uma motivação alinhada com a minha vontade. E aí, acabou. Rafael, percebe-se que viver nessa vida falsa mesmo, nesse personagem que a gente está querendo buscar, ele é exaustivo, né? Tipo assim, ele é cansativo você ter nesse padrão ao qual você mesmo se impôs ou é cobrado de você, e por isso muitas pessoas, elas cansam nessa caminhada cristã, elas falam assim, ela desistir da caminhada cristã, mas na verdade ela não desistiu da caminhada cristã, ela desistiu de uma falso caminho que apresentou para ela. Às vezes caminhada religiosa. Sim. E o convite mesmo, ele é, de Cristo, ele é totalmente antagônico a essa questão da religiosidade. Então, assim, a religião nos leva até aqui, que eles falam, olha, eu tenho algo muito mais amplo para você, né? O que tem para você é uma vida e vida com mudança, né? E o perigo dos homens, das ovelhas e dos homens que eram instruídos por esses falsos aqui, é que eles poderiam tentar fazer o que esses homens faziam para ter acesso ou para ter relacionamento com Deus, só que eles mesmos não tinham relacionamento com Deus. Se você batesse, são vazios. Esses homens que davam esmolas, faziam suas orações, jejuavam para ser vistos, eram vazios de Deus, vazios. E só que uma multidão, olha só o risco, uma multidão poderia olhar para eles e falar assim, nossa, eu quero ser como eles. São cheios, né? Eles são cheios de Deus, né? Olha como ora bem, nossa, irmã de Deus, né? Como ela ora 1 hora, né? Ai, meu Deus do céu. Aí quando essas pessoas vêm à tona os seus erros, as suas falhas, as pessoas ficam escandalizadas. Poxa, como que pode um homem de Deus desse ser entregue a esse pecado, a essa visibilidade, essa exposição? Então, eu não sei se isso é didática de Deus, permitir essas exposições para mostrar a nossa limitação, a nossa finitude humana, para a gente saber lidar com isso, porque a gente mesmo elege algumas pessoas como Deus na nossa vida, né? É exatamente isso. Somos nós que, por não compreender que o processo de transformação da parte de Deus é individual no coração, na vida de cada um, que pegamos algumas pessoas específicas e tratamos como superiores às outras, dizendo que a forma como elas vivem, se portam, pregam e falam é o parâmetro, é o padrão, e isso é muito perigoso. Por quê? Porque se essa pessoa estiver escondendo a sua humanidade e, por consequência, as suas mazelas, um passo mais à frente, o que nós vamos perceber é uma queda. E aí, como é que a gente lida com isso? Nós ficamos decepcionados. Por quê? Porque a gente não está pronto. A gente, de certa forma, a gente gosta da hipocrisia no que diz respeito. Eu não estou pronto para lidar com o pecado do outro, com a confissão do outro, mas eu estou pronto para poder aceitar o hipócrita. Por quê? Porque ele tem uma aparência de piedade, né? Então, a lição de hoje propõe isso, né? Nosso amor aos necessitados é a resposta ao amor de Deus por nós. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, fomos sustentados por esse amor e, como discípulos de Cristo, espalhamos esse amor ao mundo de forma gratuita, sem esperar nada em troca de ninguém, de homem algum. Como que você que está participando do GC com a gente deve aplicar isso à sua vida? Bem, a advertência de Jesus é para que a nossa generosidade não seja pautada na ostentação, mas na sinceridade de coração, né? Praticamos as boas obras para que Deus possa ser glorificado e não para ganhar aplausos humanos. Praticamos as boas obras porque fomos salvos e não para sermos salvos. Que o Senhor nos dê graça de nós sermos sinceros diante dEle. Que Ele nos dê graça para a gente poder saber que Ele esquadrinha todo o nosso ser. Ele sabe. Mesmo que eu esconda de vocês, Ele me conhece. E mesmo que eu fale muito bem, que eu me porte muito bem, que até mesmo se eu tiver um título, Ele sabe exatamente quem eu sou. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto, quando as luzes se apagam, Ele sabe o que você é. E o que Ele vê? Quando eu realizo uma boa ação e Ele sonda o meu coração, qual que é a motivação que Ele percebe em mim? Então a nossa oração por você que está participando do GC e por nós
é para que nós deixemos de ser hipócritas, para que abandonemos a vaidade e para que, caminhando em direção a Cristo, nós permitamos que a divindade dele converse com a nossa humanidade, de forma que nós sejamos transformados dia após dia, até o quê? Até sermos perfeitos nessa caminhada em direção a Ele. Eu quero orar por você, para que nós possamos encerrar esse nosso encontro de hoje. Pai, obrigado por esse encontro, Pai. Obrigado por esse texto que nos convida, desafia o Rafael aqui a não ser hipócrita. Obrigado, Pai, porque o texto, ao mesmo tempo que me desafia a não viver a hipocrisia, ele me convida também a viver uma vida leve. Uma vida onde eu sou aceito, apesar de quem eu sou, dos meus pecados. Deus prova o seu amor para comigo, para conosco, tendo Ele me amado e nos amado, quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Pai, por ter nos aceitado. E obrigado por estar disposto a realizar uma obra nas nossas vidas, que não tem a ver com o tanto que nós somos performáticos, tem a ver com o tanto que o Senhor está disposto a nos mudar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Até semana que vem. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência